Mais um tema aqui para os nossos comentaristas. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que pode descumprir uma possível decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A revisão do marco temporal está parada no STF e, se aprovada, pode ampliar o número de terras indígenas que são demarcadas aqui no Brasil. Vamos ouvir primeiro o que disse o presidente. Dentro do Supremo Tribunal Federal, tem uma ação que está sendo levada avante pelo ministro Fachin, querendo um novo marco temporal. Se ele conseguir vitória nisso, me resta duas coisas: entregar chaves para o Supremo ou falar que não vou cumprir. Eu não tenho alternativa. O que nós queremos dos poderes do Brasil? É que olhem para o Brasil e não olhem para o poder. Cada um de cada poder, se quiser disputar a presidência, está aberto. Tem vaga aí, vários partidos oferecendo vagas. Quem sabe essa pessoa seja a terceira via e vai negociar na base do paz e amor com o mundo todo os nossos problemas. E aí, hein, Molica, entrega a chave para o Supremo e deixa o Judiciário governar ou descumpre uma decisão do STF? O presidente Jair Bolsonaro tem esse poder, tem esse direito de descumprir uma decisão do STF. Quais seriam as consequências caso ele assim procedesse, hein? Ele já descumpriu uma decisão, né, mais recente, aquela história do depoimento, mas uma coisa menor, e aí o próprio Supremo, como isso não ia afetar no processo, o Supremo relevou. Mas, na boa, eu não lembro de ter ouvido, assim, na minha vida profissional, algum presidente da República dizendo que não iria respeitar uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso é muito grave, isso é muito absurdo, independentemente da decisão. Só para explicar, o marco temporal essa discussão para garantir, a partir de um caso específico de terras indígenas que são reivindicadas por indígenas em Santa Catarina, o Supremo vai definir se vale a pena para a definição de uma terra indígena para demarcação, só podem contar as terras que estavam ocupadas na data da promulgação da Constituição de 88 ou se esse escopo é mais amplo, né? Porque indígenas alegam que muitas vezes eles não estavam naquela terra em outubro de 1988 porque eles tinham sido expulsos, tinham sido violentados, enfim. Então a discussão, caso o Supremo acate essa revisão do tal marco temporal, isso abre margem para a demarcação de novas terras indígenas e isso contraria muitos interesses principalmente de alguns setores do agronegócio. Mas vamos lá, a questão é a seguinte, voltando aí para a ameaça do presidente da República, a gente pode discordar de decisões judiciais, daí qualquer juiz, até de juiz de futebol, a gente discorda. Eu hoje, daqui a pouco, eu vou discordar de algumas notas que vão ser dadas para as escolas de samba no Rio de Janeiro. A gente pode discordar de decisão de um juiz de primeira instância ou do Supremo Tribunal Federal, é do jogo. Mas é preciso respeitar, porque foi assim que a sociedade definiu na Constituição a forma de escolha dos juízes. Isso não é Se a Constituição definiu que é assim que os ministros do Supremo são escolhidos, é assim. Pode-se mudar? Pode-se. Né? Há propostas aí de mudança na forma de escolha de ministros do STF. Mas enquanto isso não for mudado, tem que ser respeitado, senão vira o caos. É o caos. Imagina. Vale para qualquer coisa. Repito, o exemplo é meio banal do futebol. Não foi pênalti, invade o campo, desrespeita a decisão do juiz, manda bater, faz igual aquele príncipe, aquele sheik lá que numa Copa do Mundo desceu em campo para reclamar de uma decisão do juiz. Não, tem que ser respeitada a decisão. A decisão é um preceito básico da democracia. E isso tem que ser respeitado. Não existe negociação em torno disso. Senão vai ficar, mas eu discordo, isso é injusto. Não. Vale o que está escrito na Constituição. Você pode discordar, mas tem que respeitar. Agora, vale um adendo. O Supremo, nos últimos anos, se fragilizou muito ao tomar decisões de um caráter político muito explícito. Então, isso abriu margem para muitos questionamentos. Durante um período,
o Supremo aceitou todas as decisões da Lava Jato, inclusive as decisões mais polêmicas, decisões que atropelavam o Código de Processo Penal, que eu costumo chamar de pedaladas da Lava Jato. Aí o Supremo não aceitava tudo, até quando o então ministro Sérgio Moro liberou aquela gravação do Bessias, uma gravação ilegal, porque feita fora do horário permitido para ele, houve um questionamento do Supremo. O Sérgio Moro pediu escusas e ficou por isso mesmo. Quando o ministro Gilmar Mendes concedeu aquela liminar que impediu que o Lula continuasse como ministro da Casa Civil da Dilma, na época o Lula não tinha sido nem denunciado, ele estava no gozo de seus direitos políticos. Aí o Supremo também abriu margem para vários questionamentos. O ministro Barroso, que agora está no alvo aí de uma série de questionamentos, uma vez ele falou que uma corte constitucional deve obedecer ao sentimento social filtrado pela razão e não simplesmente à vontade popular. Como assim sentimento social? Não tem, os juízes têm que respeitar a lei. No caso do Supremo, tem que obedecer à Constituição. Eles têm que se guiar pela Constituição, não pela opinião pública. Por isso que eles não precisam disputar eleições. Eles têm mandato até a idade limite de permanência no Supremo. Eles não têm que prestar contas à opinião pública, porque a opinião pública vai e volta, muda sempre. Então o Supremo abriu muitas margens para isso. E aí, como abriu esse caminho, como foi político demais, acaba abrindo caminho para os questionamentos que são feitos hoje. Então, houve uma fragilidade institucional do Supremo, houve uma bobeada seguidas vezes do Supremo em relação a isso. O Supremo, quando se curva ao que seria a vontade popular, abriu caminho até para situações como essa do presidente Jair Bolsonaro, esta ameaça institucional do presidente Jair Bolsonaro. Mas isso não justifica os erros do Supremo do passado e, eventualmente, até no presente, não justificam essa ameaça feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Com você. Muito obrigada, Fernando Molica.